Olá, alunos da EJA. Estamos aqui mais uma vez na TV Araxá Educa, com a nossa disciplina Competências Gerais. O meu nome é Carlos Dias. E na nossa disciplina sobre relações de trabalho, o que iremos falar hoje? Alteração na relação do campo e na cidade. Tá? É interessante, nós vamos ver aqui sobre o campo e sobre a cidade. O impacto e melhoria no meio ambiente e o uso consciente desses recursos tecnológicos no nosso dia a dia. Tá? O avanço tecnológico possibilitou uma produção globalizada. Então, nós temos que entender que a tecnologia, ela traz para nós uma produção, e essa produção ela é globalizada, ela atende todos os aspectos, tá? de todas as sociedades, com produtos no campo e produtos industriais. Nós temos um exemplo aqui do parque industrial. Por quê? Com a Revolução Industrial, com todo o avanço que aconteceu a partir da Revolução Industrial, hoje é possível termos grandes empresas, grandes indústrias que produzem alimentos ou que fazem transformações da matéria-prima e outros alimentos para atender a sociedade, para atender, né, toda a demanda, todo o crescimento populacional. Temos também esses alimentos, eles são exportados. Olha como que a tecnologia ela possibilitou essa globalização. Hoje nós temos exportações de flores, de carne, que chega, produzida aqui no caso do Brasil, que chega lá na Europa, ou que chega na Ásia, na África, é exportado para outros continentes. Da mesma forma que exportamos. Um exemplo de importamos, na verdade, nós exportamos mercadorias, mas também compramos mercadorias. Por exemplo, quando acontece uma baixa da produção de trigo no Brasil, nós importamos trigo do Canadá, ou então trigo da Argentina. Então, existe uma globalização a partir do avanço tecnológico, houve uma globalização até mesmo de alimento. Temos a globalização de comunicação, a globalização de informações. Acontece um fato na Ásia, em poucos segundos já está sendo noticiado por nós aqui no Brasil. Então, essa globalização ela atinge de aspecto geral. A melhoria na produção agrícola. O avanço da tecnologia produziu essa melhoria na produção agrícola. Não somente a técnica do plantio, mas sistema de gotejamento, sistema de irrigação, o equipamento que é usado, as máquinas que são utilizadas. Não sei se você já imaginou, uma única colheitadeira de cana, ela faz o serviço de 100 pessoas. Então melhorou a questão ambiental, porque não há necessidade de colocar o fogo na plantação de cana, na lavoura de cana, para depois fazer a colheita. A máquina ela já faz todo esse processo, ela não precisa de fazer a queima, e ela faz o processo, colhe a cana, corta, separa o que é palha. Então, com as novas tecnologias, possibilitou, né, uma melhora na colheita, uma melhor produção. Além dessa produção na indústria, além da produção na agricultura, o que melhorou também com as novas tecnologias foi a distribuição dos alimentos. A forma com que toda a logística. Imagina que você está aqui na nossa cidade e de repente você vai no supermercado, vai comprar maçã lá no supermercado, ou comprar um mamão, uma goiaba, que foi produzida lá no sul do país, ou um melão que está vindo lá do Rio Grande do Norte. Então existe essa logística, todo o transporte que é feito dessas mercadorias para chegar até nós. E chega nos grandes supermercados, chega na mercearia, a mercearia que está na esquina da sua casa, também chega produtos frescos. Nós temos aqui um exemplo, aqui, a pessoa comprando limão, né, isso aqui é limão, melancia, pera. São produtos que não são produzidos aqui na nossa região local, mas que vêm de outras regiões. Então, houve, com essa tecnologia, com esse avanço, né, após a Revolução Industrial, toda a logística da entrega de mercadoria, não somente exportado, mas até mesmo atendimento interno da nossa cidade ou da nossa região. O comércio de vestuário, o comércio de alimentos. Então, tudo isso foi possibilitado. Nós temos o caso de vestuário. Lembra quando nós falamos que a Revolução Industrial ela começou justamente em função da produção da indústria têxtil? A preocupação que estava na Inglaterra era melhorar a produção de tecido.
E essa melhoria, essa busca, né, teve a invenção da máquina de fiar, que fiava 8 fios, houve a melhoria da tecelagem. Só que esses avanços tecnológicos não ficou somente na indústria têxtil, como colocamos aqui agora. Ela ampliou para a agricultura, ela ampliou no meio do transporte. A invenção da máquina de máquinas a vapor foi possível inventar locomotivas a vapor, navios a vapor, tá? Então, as lojas de departamento também chegam de forma a toda a logística da entrega de mercadoria de roupas, que talvez é produzida em outros países, que chega na nossa região também. O centro de distribuição, os alimentos que chegam nos centros de distribuição, nos grandes supermercados, nos hipermercados, tá? Então toda essa logística ela foi possível graças às novas tecnologias. A transformação no modo de produção e o consumo alterou a relação do homem com a natureza. O que foi essa alteração do homem com a natureza? Antes, a relação do homem com a natureza, ele tinha mais cuidado, né? A forma com que ele trabalhava na natureza, ele dependia, ele precisava muitas vezes estar observando o dia que tem os dias de chuva, as estações corretas para estar plantando. Mesmo com as novas tecnologias, tem que estar observando isso. Mas mudou porque a produção trouxe algumas consequências, a grande produção trouxe algumas consequências para a natureza. Afetou a natureza? Afetou. Você já parou para perceber, você já parou para pensar, ou já percebeu, olhou na sua casa ali, a quantidade de coisa que você consome no dia a dia, tá? Aqui vamos pegar um exemplo primeiro, falar da poluição. Quanta poluição que é gerada no dia a dia através dos veículos, através das indústrias, das queimadas. Nós temos situações, agora, graças a Deus, entrou o período de chuva, mas no período que não estavam com chuva, situações de queima, de poluição nos vizinhos, um vizinho queimando lote, queimando lixo na sua casa. Nós sabemos que isso prejudica, isso causa uma poluição. Então, com a Revolução Industrial, uma das consequências que trouxe para a natureza foi justamente a poluição. E essa poluição não é gerada somente pelas indústrias, mas ela é gerada pelos veículos, é gerada em nossa casa também, quando nós colocamos lixo no fundo da horta, em papéis, ou até mesmo de alguma vegetação que foi capinado ali, ou quando algumas pessoas colocam lixo em rodovias. Tudo isso gera poluição, tudo isso polui o ar. E a poluição atmosférica, ela prejudica a saúde e prejudica muito. Tem pessoas que renite, né, problemas de respiração. Tem pessoas que, devido à poluição ambiental, tem que constantemente fazer evaporação, ir em hospitais, ou até mesmo em alguma clínica. Então, a poluição atmosférica, ela prejudica a nossa saúde. Então, todos nós somos responsáveis por melhorar, tá, essa emissão de gases, né, na atmosfera. A poluição do ar, alguns países, essa foto aqui lembra dos dias que estamos vivendo da pandemia, mas alguns países como a China, as pessoas já utilizavam foto devido à má qualidade do ar. O ar estava tão poluído, que era necessário usar máscaras. Aqui, quando a gente vê essa imagem, por causa da pandemia, não, eram pessoas já utilizando máscara devido à poluição. Então, quando nós falamos de poluição, não tem como eu falar assim, olha, aqui na minha casa não tem jeito. Não, nós todos estamos envolvidos, todos nós vamos respirar um pouquinho desse ar poluído. O especialista afirma que o maior problema, tá, da qualidade da água no país é a falta de tratamento e esgoto. Então, outro problema que gerou com a Revolução Industrial, com as novas tecnologias, foi justamente a quantidade de esgoto. Sempre a gente acompanha nos telejornais, ou no jornal impresso, ou em revista, empresas que jogam dentro, né? Aqui nós temos um exemplo de uma empresa, não sei falar qual empresa que seria essa aqui, mas uma imagem tão bonita da natureza. E o que nós temos aqui? Nós temos um lago todo poluído. Imagine vocês, a gente tem uma garrafa de água, você está com uma garrafa de água na sua casa. Você fala assim, nossa, isso aqui eu vou jogar fora, não vou prejudicar nada. Mas essa garrafa de água ela é levada pela correnteza, chega nos córregos. Os córregos vão jogar essa garrafa nos rios e do rio chega ao mar. Então, todos nós temos a nossa contribuição. Muitas vezes as águas estão poluídas, é claro,
As empresas têm a sua parcela de culpa? Tem. Mas eu, como cidadão, eu tenho a minha parcela de culpa quando eu descarto de forma inadequada uma garrafa, quando eu descarto de forma inadequada uma sacolinha plástica. Então, todos nós somos responsáveis, todos nós temos que estar contribuindo. O que mais acontece no período de chuva são enchentes. Enchentes provocadas por quê? Por causa de lixos que estão nos bueiros, as águas sobem, não tem como escoar, e as ruas transbordam, né, de água. Outro problema gerado pela Revolução Industrial, é uma imagem até impactante, porque aqui nós temos a situação da poluição atmosférica, nós temos aqui a situação da poluição das águas, e temos, por último, os resíduos. Eu fico observando na minha casa, do almoço que você prepara, se você fizer lá, pegar um frango congelado, já sobra o plástico. Se você pega o arroz, tem o plástico. A quantidade de resíduo que nós produzimos diariamente. É necessário a forma do descarte de forma correta. Um exemplo prático, separa o lixo, aquilo que é orgânico, daquilo que é possível ser reciclado. Por quê? Acontece justamente isso. É resultado da Revolução Industrial, é resultado da melhoria, da melhoria das tecnologias. Tá? O homem ele conseguiu produzir mais, produzir melhor, melhorou a qualidade de vida das pessoas, mas a produção de lixo também aumentou e muito. Muito. Nós temos um estoque de resíduos, né, de lixo muito grande, os aterros sanitários muito grande. Então, todos nós somos responsáveis. E agora eu trago um questionamento. O que você pode contribuir para mudar esse quadro? O que eu, como professor, como cidadão, posso contribuir para a minha sociedade, para estar melhorando a qualidade do ar, para estar melhorando a qualidade da água, para estar melhorando a qualidade da separação do lixo, o destino correto do lixo? Então fica aí a dica, pensa um pouco sobre isso. Aqui nós temos as fontes de todas as imagens que foram utilizadas nesse vídeo, tá bom? Você, aluno da EJA, tem um bom estudo e até mais.